Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre O Último Gozo do Mundo, do Bernardo Carvalho. E bom, primeiramente eu quero agradecer a Companhia das Letras por ter enviado esse livro. Companhia das Letras, muito obrigado, assim, essa parceria está sendo muito bacana porque os livros que eles estão enviando são livros de autores que eu não leria e acabo lendo e gostando e conhecendo autores novos. Enfim, o Bernardo Carvalho é um autor que todo mundo já tinha me recomendado. O meu amigo Tobias, que é uma pessoa que eu super confio no gosto, tinha falado que o Bernardo Carvalho era um dos autores favoritos dele, mas enfim, eu sempre ficava com um pouco de receio porque o que acontece é o seguinte: eu tive contato com o Bernardo Carvalho numa entrevista que ele deu pro Ricardo Viel, que vai ser um livro que vai sair, acho que esse ano, pela Companhia das Letras, enfim, tá aí pra sair, eu li quando ele saiu pela TAG. E aí, eu não gostei muito da forma como o Bernardo Carvalho falou sobre literatura, falou como ele via as coisas, enfim, não foi uma coisa que me agradou, e olha que eu gostei de todas as entrevistas daquele livro, menos a do Bernardo Carvalho, porque eu achei ele uma pessoa meio arrogante, então eu fiquei com um pouco de pé atrás pra ir ler qualquer coisa dele, mas enfim, como eu recebi esse livro aqui de parceria e eu vi comentários positivos, a dona da livraria que eu trabalho adorou esse livro também, e por que não, né, já tá aqui na minha mão, é um livro curto, o livro tem 140 páginas, li em conjunto com o Tobias, aliás. Na verdade, a gente leu um em cada parte do dia, porque esse é aquele tipo de livro que você começa a ler e você só para quando o livro termina, porque a leitura flui muito bem, pelo menos comigo, assim, um livro que é demorado, sei lá, 1h30 pra ler esse livro, pra mim foi uma leitura muito rápida e foi uma leitura, gente, que foi muito gostosa, porque assim, como eu falei pra vocês, eu não tinha muitas pretensões de ler esse livro em breve, enfim, tinha visto quando ele chegou, uma folhada, mas eu não tinha dado muita bola. Mas aí, como eu recebi o livro, eu falei assim, por que não ler? E olha, gente, que grata surpresa, que grata surpresa. Eu até perdi um pouco do ranço que eu tinha com o Bernardo Carvalho depois daquela entrevista. Ainda tem um pouco, mas o cara escreve muito bem e isso é inegável. E bom, sobre o que é que vai se tratar O Último Gozo do Mundo? O Último Gozo do Mundo vai então falar sobre pandemia, né? Enfim, vocês devem estar se perguntando assim, ué, mas um livro de ficção sobre a pandemia? Mas já, como assim deu tempo? Pois é, mas já, como assim deu tempo? Essa é a pergunta que eu também me fiz quando eu comecei a ler o livro. Porque o que a gente vai acompanhar aqui no Último Gozo do Mundo é a história de uma professora universitária que um pouco antes de uma pandemia começar ali, um pouco antes de tudo fechar, as pessoas terem que se isolar, o marido dela acaba terminando o casamento deles, que foi um casamento de anos, e ela se vê naquela situação de isolamento social, sozinha, e a gente então vai acompanhar como é que essa professora ali, que também é protagonista do livro, se sente, né? Como foi esse processo de isolamento social na pandemia, principalmente passando por um término de um casamento, que é uma coisa, gente, que quando você compartilha a sua vida com alguém durante muito tempo, mesmo que já no final você não tenha assim, mais nada, significa alguma coisa. E a gente vai então acompanhar essa mulher lidando com toda essa questão do mundo em que ela está vivendo, né? Desse mundo que está passando por um momento muito difícil, que é esse momento de uma pandemia que não é especificada, mas a gente presume que é coronavírus, porque tudo leva a crer, né? A forma como ele vai contando como as coisas foram acontecendo nessa pandemia é muito parecida com a pandemia do coronavírus, mas enfim, eu entendo a escolha do Bernardo de não citar o nome coronavírus, até porque eu acho que talvez se ele citasse pandemia de coronavírus, ia ficar muito datado, né? Eu acho que O Último Gozo do Mundo é um livro já que é datado, porque é um livro que também vai falar sobre pós-pandemia, né? De como as pessoas vão se portar. Então aqui, o Bernardo Carvalho faz meio que uma ficção especulativa, eu diria, sobre como é que vão ser as relações humanas aí após esse período de isolamento, após esse período em que, enfim, as pessoas vão passar a sair mais de casa com a vacina, enfim. Então a gente pode até ler O Último Gozo do Mundo como uma ficção especulativa. Acho que é até uma boa chave de leitura para esse livro. Enfim, é compreensível demais o fato de ele não usar o termo coronavírus, nem mencionar coisas assim específicas sobre esse vírus que assola ali naquela pandemia, porque, como eu falei pra vocês, fica datado e é um livro que talvez daqui a algum tempo fique datado. E por isso, volta a pergunta que eu fiz, né, que vocês devem estar fazendo também. Gente, mas assim, um livro de ficção sobre a pandemia, mas já... Pois é, o que acontece aqui no Último Gozo do Mundo, gente, é que é perceptível que este livro foi um livro que foi
feito para sair antes do final da pandemia, né? Considerando que a gente ainda está num processo muito lento de vacinação. Esse livro aqui tem tudo a ver com o momento em que a gente está passando, né? Com as nossas expectativas sobre o futuro, porque esse livro aqui eu senti como meio a história do Bernardo Carvalho sobre como é que vai ficar esse nosso mundo, né? De como é que vai ficar o Brasil, de como é que as pessoas vão se portar nesse mundo pós-pandemia. E de que, assim, gente, apesar de eu sentir que faltou uma maturação no livro, né, no sentido de que é claramente um livro feito para ser publicado nesse momento, mas se ele talvez passasse por um processo de maturação, né, de trabalharem um pouquinho melhor no texto, talvez ele não tivesse essa impressão de que foi um livro que saiu meio às pressas, por conta de toda essa situação que a gente está vivendo, e o livro retrata justamente isso. Mas então, pra mim isso não foi um grande problema, é só um ponto que eu queria destacar, porque eu acho importante ser sincero com vocês, falar que, assim, esse livro aqui foi um livro que foi corrido ali pra ser lançado nesse momento que está sendo lançado, né? Um livro que foi feito para ser publicado agora, e falta um pouco dessa maturação no texto. Mas isso pra mim, como eu falei pra vocês, é um ponto que não mudou muito a minha experiência de leitura, porque o que acontece aqui com O Último Gozo do Mundo é de que a gente vai ter um livro muito louco, cara, é muito louco. A forma como o Bernardo Carvalho vai conduzindo essa história e vai colocando pessoas no caminho dessa protagonista, eu achei muito interessante. E tem uma coisa específica, eu não sei se com vocês isso aconteceu ao longo da pandemia, mas se o sonho de vocês mudaram, assim, se vocês passaram a ter sonhos mais esquisitos, mais estranhos, sonhos que tem uma certa linearidade ali, mas que acontecem coisas bizarras, de que você lida com uma coisa meio esquisita, mas ao mesmo tempo que você sente que é real. Isso aconteceu comigo nesse período e está acontecendo. Eu estou tendo uns sonhos muito esquisitos, mas são sonhos que tem uma certa linearidade ali, que eles me falam meio que alguma coisa, só que na verdade tem algumas coisas bem loucas. E foi isso que eu senti lendo O Último Gozo do Mundo. Eu senti esse livro como se fosse um sonho, como se estivesse entrando no sonho. O livro tem uma carga muito onírica, que chega a ser bizarra. Por exemplo, a gente vai ter ali mais pra frente do livro umas pessoas contando suas histórias de vida durante esse momento de pandemia, e você fica assim, meu Deus, sabe? A forma como ele vai montando aquilo, vai colocando as situações, vai criando as falas dos personagens, é muito interessante, porque tem uma carga muito onírica, gente, tem uma carga muito onírica mesmo. Parece que você tomou uma melatonina, aí depois você toma um alprazolam e você fica viajando na maionese, sério, porque quando você toma melatonina, os seus sonhos ficam mais lúcidos ainda, ficam mais claros, e o Rivotril e o alprazolam deixa ali você com um sono de pedra. Pelo menos comigo, nesse momento de pandemia, em momentos de ultra ansiedade, eu precisei juntar a melatonina com o alprazolam e tive sonhos que poderiam estar aqui nesse livro, por exemplo. Até algumas conversas que os personagens vão tendo ali, pra mim foram muito chocantes, no sentido de que, cara, ele conseguiu colocar um enredo de sonho num livro e faz todo sentido. E eu achei isso muito legal mesmo. E uma outra coisa que eu gostei muito na escrita do Bernardo Carvalho é de que ele escreve muito bem, mas ele não faz malabarismo com palavras. Ele vai ser muito direto ali na história que ele quer contar, e ele vai só contar, mas você vê que tudo é muito bem colocado. Que tudo é muito bem colocado ali, mas sem essa pretensão de ser uma coisa pomposa, uma coisa rococorizada da escrita. Não, uma escrita crua, uma escrita simples, uma escrita direta, com as palavras muito bem escolhidas e com um texto muito bem colocado ao longo do livro. E isso foi uma coisa que eu gostei muito. E assim, apesar de eu achar que esse livro saiu meio que nas pressas, é um livro que vale muito a pena conhecer, caso você não conheça a escrita do Bernardo Carvalho, caso você esteja como eu que nunca leu nada dele, porque é um livro diferente, é um livro que trata sobre o momento em que a gente está vivendo, de uma maneira diferente, de uma maneira onírica, sem grandes pretensões de fazer uma grande análise sobre a sociedade, apesar de aqui no livro a gente ter alguns comentários ali sobre política, sobre a situação do Brasil atual, enfim, mas nada muito, oh meu Deus, eu acho que o grande charme do Último Gozo do Mundo é essa carga onírica que ele tem motivo para ir ler esse livro, que aliás é um livro super curto, gente, eu juro pra vocês. Vocês vão pegar esse livro aqui pra ler, vocês vão matar ele inteiro, façam que nem eu, peguem pra ler numa tarde de domingo, e vocês vão ler assim, ó,
corrido, sério, foi muito rápido. Eu não esperava que eu fosse ler esse livro tão rápido. Fazia muito tempo que eu não li um livro assim, rapidez, sério, sério. É um livro que tem rapidez, assim, por mais que seja um livro curto, de 140 páginas, foi uma leitura muito rápida e foi uma leitura muito interessante. Em alguns momentos aqui, eu senti meio que eu senti lendo Breve Romance de Sonho, que aliás é um outro livro mega onírico que é sensacional. Enfim, gente, mas deixa aqui a dica deste livro, mas vão ler sabendo de que é um livro muito de época, desse momento em que estamos vivendo agora, então assim, é um livro bom para ler nesse momento mesmo, que talvez daqui a uns 6 meses esse livro já não faça mais tanto sentido, assim, pelo menos eu vejo dessa forma. Mas enfim, fica aqui a dica, tá? Um livro diferente, se você gosta de livro diferente, se você gosta de livro meio David Lynch, meio Viagem na Maionese, você vai gostar aqui desse livro, tá bom? É isso, fica aqui a dica do Último Gozo do Mundo, vou ler mais coisas do Bernardo Carvalho, o meu ranço está passando dele, tá? A gente conversa mais sobre algum outro livro dele, mas eu tenho um livro dele aqui chamado Chove em São Paulo, alguma parada assim, vai ser o próximo que eu vou ler, porque é o que eu tenho aqui. Mas enfim, Companhia das Letras, muito obrigado pelo envio do livro. Gostei demais da experiência, tá? Tô adorando a parceria com a companhia, porque eu tô lendo livros que eu não leria. E a companhia envia e eu leio. Então muito obrigado, Companhia das Letras. Muito obrigado a você que tá vendo esse vídeo, ter acompanhado aqui essa nossa conversa até o final. Enfim, é sempre bom estar conversando com vocês. Sintam-se à vontade para falarem sobre o que vocês acham do Bernardo Carvalho, se vocês já leram esse livro dele, se vocês querem ler ou se vocês já leram outro livro dele. Enfim, vamos trocar uma figurinha sobre este autor que é um dos grandes nomes da literatura brasileira contemporânea, inquestionavelmente, seja o fato de eu gostar dele ou não, mas enfim, o fato de eu achar ele meio porre ou não, mas enfim, é importante a gente ler pra conhecer, tá bom? Mesmo que seja pra não gostar, mesmo que seja pra gostar e perder o ranço, como foi o meu caso, tá bom? É isso, gente, eu vou ficando por aqui. Beijo, muito obrigado pela conversa e até o próximo vídeo.